Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai voltar a falar do fundo imobiliário que eu vou considerar de papel, como se fosse high grade, apesar dele ter no seu portfólio imóveis. A gente já explica por que eu estou dizendo que é de papel um fundo que tem imóveis físicos. É EZAT11 da Risa Asset. E a gente vai falar do relatório do mês de julho, sim, porque esse fundo lança realmente bem atrasado os relatórios dele. Antes só lançava trimestralmente, mas agora está mensalmente, mas com esse delay, porque esse fundo aqui deveria ter lançado esse relatório no final do mês de agosto. Aí provavelmente a gente já teria trazido bem antes esse relatório, mas como ele trouxe no meio do mês de setembro, a gente só está conseguindo trazer agora no finalzinho do mês, porque tinha outros vídeos na frente e a gente nem deveria ter trazido ele. A gente só está trazendo de forma excepcional porque faltou o lançamento de um relatório que a gente ia trazer antes. Então é excepcional que a gente está trazendo esse relatório, mas é interessante que a gente traga ele porque tem várias novidades sobre o fundo nesse mês de setembro. Nos últimos 12 meses o fundo trouxe um dividend yield de 13,15%. E meus amigos, considerando que esse é um fundo de papel e considerando que ele é um fundo de papel high grade, porque ele deveria ser colocado nessa categoria, caso a gente considere ele como um fundo de papel, esse dividend yield é muito top, porque fundo de papel trazendo 13,15, meus amigos, só normalmente quando o fundo é high yield ou pelo menos middle risk, e esse fundo aqui é high grade, ou seja, um fundo seguro, trazendo um rendimento muito top. Só que o P sobre VP dele está 0,97, ou seja, ele está com 3% de desconto. Um desconto interessante e um yield muito top para um fundo high grade. Só que se a gente fizer aquele ajuste que eu gosto de fazer do preço de mercado para o preço patrimonial, deixando o P sobre VP1, o dividend yield cai de 13,15 para 12,8, o que ainda é um yield muito bom considerando ele fundo high grade, porque os fundos high grades top, os que têm os rendimentos melhores até dos top high grade, estão trazendo yields dos últimos 12 meses de 11,5 e ele aqui, com o ajuste e tudo, tá 12,8, quase 1,5% acima do yield desses melhores fundos. Ou seja, realmente um yield muito top. E nesse mês agora, apesar do relatório ser do mês de julho e tratar dos rendimentos de agosto, a gente, como já está no final do mês de setembro, já sabe qual foi o dividendo que foi pago nesse mês de setembro. E foi R$ 1,05, o que equivale a um yield de 1,05% no mês. Ou seja, outro yield muito top em termos de yield do mês, porque os fundos high grades, top de papel, estão pagando entre 0,85 e 0,90 de yield do mês. Então, um yield para um fundo high grade de 1,05 é muito top, porque isso aqui é praticamente yield de fundo high yield. O fundo high yield normalmente estão pagando a faixa de 1,10, alguns até menos. E ele é um fundo que a gente pode considerar ele fundo high grade. Então, esse yield está muito top. Aí você vai me perguntar, então por que tu está considerando ele um fundo de papel se ele tem tijolo? Para quem não conhece a Risa, ela tem um fundo de fazendas que ela faz exatamente a mesma coisa, só que com fazendas. No caso da fazenda, ele compra a fazenda e arrenda para o mesmo comprador. Normalmente, a maioria das vezes é isso, que é a tese do sale and leaseback. E ele aplica a mesma estratégia lá do RZTR11 aqui, ou seja, ele compra o imóvel de um determinado vendedor, uma empresa, e aluga para a mesma empresa com opção de recompra, ou seja, aquela empresa pode recomprar o imóvel, assim como ele faz lá nas fazendas, que ele compra a fazenda e arrenda com opção de recompra. Então, todas as empresas aqui têm a opção de recompra, todas, sem exceção. Tinha até uma que não estava mais com essa opção de recompra e ela fez uma renegociação para voltar a ter essa possibilidade de recompra. Porque normalmente essa compra que ele faz, ou seja, o imóvel passa a ser do fundo, como se fosse uma garantia já executada, que é perfeito, porque nem é uma garantia que o fundo precise entrar na justiça para ter direito a fazer a execução, porque já pertence ao fundo. No máximo que ele faz é despejar aquele inquilino que não está pagando os aluguéis. Então é top demais, por isso que eu considero ele no fundo como fosse de papel high grade. Na prática ele está simplesmente emprestando dinheiro àquela empresa. Só que normalmente quando ele empresta através dessa compra, ele paga mais ou menos a metade do valor. Ou seja, se aquele prédio vale 100 milhões, ele paga 50. Então é basicamente isso que ele faz. O vendedor não quer perder um imóvel que custa o dobro do valor. Então por isso que ele normalmente se esforça para pagar e continuar tendo a opção de recompra também. A grande novidade que o fundo trouxe nesse mês foi no início do mês lançar uma nova emissão de cotas. E a gente traz essa novidade para vocês. A emissão de cotas abaixo do VP. Então isso muita gente odeia, porque você sabe que isso corrói o valor patrimonial do fundo. E o valor dessa emissão é R$ 98, enquanto o valor patrimonial está 100, com R$ 2 ainda de
taxa de emissão, ou seja, o valor da emissão com a taxa está R$100 e o valor de mercado 97. Quem é que compra R$100? A oferta é de 375 milhões inicialmente, no início do mês, mas ele lançou um fato relevante nessa semana, que a gente vai ver também, onde ele diz que foram subscritas e integralizadas por cotistas cerca de 2.600.000 em novas cotas, e que restou não integralizadas e subscritas cerca de 291 milhões, e pelo visto ele fez uma redução no valor de subscrição dessa nova emissão, que era 375 milhões e parece que passou a ser apenas 294 milhões. E a princípio foi um fracasso, já que apenas 2.634.000 foram subscritas e sobrou 291 milhões, ou seja, quase tudo ainda a subscrever. Vamos ver o que é que vai acontecer. Continuando, a gente traz aqui esses números do final do mês de julho. O último dividendo pago foi de R$1,10, como a gente já falou, agora nesse mês foi R$1,05, e ele já falava desse R$1,05 nesse relatório que a gente vai ler agora. O número de ativos é 10, mas ele, se der certo essa subscrição, vai aumentar bem a quantidade de ativos, porque o tamanho do fundo atualmente, meus amigos, é 373 milhões. Ou seja, basicamente ele queria dobrar o tamanho do fundo. O valor patrimonial aqui era R$100,48 e tem 38 mil investidores. Em relação aos resultados do fundo no mês de julho, o valor distribuído foi R$1,10, que estava dentro do guidance mostrado no último relatório, ou seja, no relatório do mês de junho. Nos últimos relatórios, na prática, ele estava sempre falando desse guidance, que era o desejo do fundo pagar entre R$1,10 e R$1,20. A gente vê que a receita imobiliária do fundo, que é a soma dessa receita de aluguel e de opção de recompras, deu incríveis 7.973.000 em junho, porque teve exatamente esse pagamento bem alto de opção de recompra. Mas já no mês de julho caiu muito, para 3.290.000. Você vê que o valor do aluguel praticamente não muda, né? É nessa faixa de 2.800.000. Agora, o que muda muito é esse valor das opções de recompra. Essas linhas aqui, somadas, essas duas linhas somadas é que dão o valor da receita imobiliária, o que eu acho mal feito. Era para ficar mais claro que essa linha aqui é a soma dessas duas, e não fica tão claro assim. O valor de opção de recompra em julho foi muito fraco, e a gente tem que as receitas financeiras também são valores bem baixos. As receitas, no final das contas, do mês de junho foi 8.010.000 no total de tudo, e 3.300 apenas no mês de julho. Você vê que o total de receitas era 8 milhões, mas caiu o lucro para 4.080.000. E aqui, que era apenas 3.300.000, subiu para 5.586.000. O que para mim é muito estranho. Se você olhar esses números aqui e fizer as contas do jeito que está aqui, subtraindo isso e somando esse, não daria nunca 4 milhões. E nem se você somar esses aqui com esse, vai dar 5.586.000. Para mim tem algum tipo de erro. Mas vamos considerar que esses números estejam corretos, ou seja, esses valores dos resultados, ou seja, do lucro do fundo. A gente vê que no caso, considerando esse lucro de 4.080.000, o resultado por cota foi de R$1,10 e ele pagou R$1,15 no caso do mês de junho. Já no caso do mês de julho, que no final das contas o lucro não se sabe por quê, ficou quase 6 milhões, ou seja, o resultado por cota foi R$1,51 e ele pagou apenas R$1,10, ele colocou em reservas 41 centavos. E a reserva final ficou 49 centavos, como a gente vê aqui, ó, 49 centavos. Muito estranhos são esses valores, mas vamos considerar que estejam certos, porque não faz sentido as despesas aumentarem o valor do lucro. Não faz o menor sentido, mas aqui aumentou e bastante. Com isso a gente viu que ele ficou com 49 centavos ainda em reserva e que essa reserva tem o objetivo de compensar menores componentes de IPCA. Esse fundo seria o equivalente a um fundo de papel indexado a IPCA, por incrível que pareça. É basicamente isso. Então, com isso, tem a oscilação do IPCA e esses 49 centavos em reserva por cota é para deixar linear as distribuições do fundo. Aqui o posicionamento atual da carteira diz que o fundo possui 10 imóveis, sendo 9 locatários, é porque tem um devedor que tem 2 imóveis. A taxa contratual média, ó, é IPCA mais 9,26, como eu falei para vocês, é como se fosse um fundo de papel indexado a IPCA. E ele também tem uma CRI, desse nome estranho que eu não vou nem tentar falar. E ele fala também, novamente, em todos os últimos relatórios, depois que a Poligin fez essa repactuação do contrato para voltar até a opção de recompra, ele cita sempre isso aí. E ele cita também que no mês de julho não havia nenhum aluguel em atraso, ou seja, ninguém estava dando calote no fundo. E nesse caso desse fundo aqui,
E quase 96% da carteira é usando a estratégia do Sale and Leaseback. E ele fala sobre as perspectivas do fundo no mês de agosto, exatamente porque esse relatório, como eu falei, é de julho, mas trata dos rendimentos de agosto. O fundo pagou R$1,10, como a gente já sabe, mas ele já considerava as menores expectativas de inflação. Aí ele falou que nos próximos meses os rendimentos mensais seriam próximos de R$1,05. Foi o que ele fez, pagou no mês de setembro apenas R$1,05. A perspectiva do Guides, que era R$1,10 a R$1,20, e baixou agora para R$1 a R$1,10 e pagou R$1,05. E ele cita também que no final do mês de julho as cotas estavam sendo negociadas a R$96, ou seja, já estava bem abaixo do valor patrimonial, 4% de desconto. E ele até cita, né, que com esse valor aqui está tendo um desconto atrativo porque não há nenhuma inadimplência e o fundo está distribuindo bem. E eu gostaria de perguntar agora, nesse momento, você possui o RZAT11 na sua carteira? Está pensando em colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição via mercado ou via essa nova emissão de cotas, com esses preços acima do valor de mercado, mas abaixo do valor patrimonial? Ou você ficou pé da vida e está pensando em zerar sua posição ou reduzir a sua posição por causa dessa emissão abaixo do VP? Me diga aqui nos comentários para a gente trocar informação, trocar figurinhas. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Se inscreva já, agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão, não pense em mais nada. Deixa o like antes de mais nada. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível. Assim que sair o vídeo, você já assiste para aumentar o engajamento. Dessa forma, o YouTube distribui para mais pessoas e a gente consegue aumentar a quantidade de views mais e dessa forma trazer novamente um vídeo do RZAT11 referente ao relatório do mês de agosto, no mês de outubro, já que eles lançam o relatório de forma bem atrasada. Aqui a gente chega na carteira do fundo e a gente vê aqui a cidade do lado, a gente vê aqui o devedor, que é o mais importante. Aqui tá errado, porque a opção de recompra já está ok para a Poligin, mas o relatório aqui é como se tivesse atrasado. Todas as outras são sim, todos os devedores estão aqui. A gente vê que tem a rede Monte Carlo, que é de posto de gasolina, que ele coloca aqui como energia, o setor, e atividade de distribuição, mas é um posto de gasolina. É o único devedor que tem duas dívidas com fundo. Uma é na Build to Suit. Quando ele termina a construção, aí troca essa tese de investimento e passa a ser a Sale and Leaseback. Aqui a gente vê os valores investidos. O maior devedor, Cervejaria Cidade Imperial, que deve 150 milhões ao fundo. O imóvel deles é o mais caro, que provavelmente esse imóvel deve custar uns 300 milhões, porque é gigante. Aí na thumbnail você está vendo a visão panorâmica dessa Cervejaria Cidade Imperial. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se ainda não for inscrito, se inscreva agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão, já ativa o sininho e comente aqui o que você acha sobre esse fundo aqui e sobre essa nova emissão. E nos ajude a bater essa meta de views para a gente conseguir trazer novamente um vídeo do RZAT11 no mês que vem e não deixar ele na geladeira como ele tomou uma geladeira, exatamente porque ele não tinha batido a meta anterior. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!